Teatro, o ator Reinaldo Gianecchini e o diretor Rafael Primo são nossos convidados. A gente vai falar do espetáculo Os Guardas do Taj, que está em cartaz no Teatro Raul Cortez, em São Paulo. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar falando já da peça e mostrar um pouquinho para vocês. Porque no palco, o Gianecchini e o Ricardo Tozzi são dois soldados que servem ao imperador Shah Jahan. Dois sentinelas que montam guarda em frente ao Taj Mahal quando o grandioso monumento indiano ainda estava sendo construído na primeira metade do século XVII. E a gente acompanha esses dois amigos de infância em conversas engraçadas e inspiradoras, tristes, e dois amigos conversando e dois amigos muito diferentes, né? Que estão ali. A peça é sobre essa diferença desses dois mundos, né? De onde eles vêm, né? Com as escolhas deles. Tal. O autor focou nessa relação. Podia focar em um monte, né? Nessa história, em cima de uma lenda do Taj Mahal, mas ele desfocou de tudo isso, foi só como um pano de fundo, e o foco é nessa relação dessas duas pessoas que são complementares, que são amigos e irmãos, mas que têm escolhas diferentes na vida, e as consequências dessas escolhas é que vão pesando, assim, o caráter de um, né? E, enfim, a peça é sobre isso. É sobre esses dois se confrontando, né? Confrontando as suas vivências, né, Rafael? O que te chamou a atenção nesse texto? Eu, quando li a primeira vez, eu fiquei apaixonado, assim, pelo texto, pelo autor. Eu tinha lido um outro texto dele, na época eu tentei comprar os direitos, não consegui, aí eu... Que é um americano que tem origem indiana, Isso, né? Rajiv Joseph. Ele é filho de indianos, alguma coisa assim. E ele tem uma coisa muito forte ligado à Índia, e esse texto, quando eu li, eu fiquei encantado pela beleza, tem uma coisa muito poética no texto, tem uma coisa muito mágica e, ao mesmo tempo, muito contemporânea, apesar de ser um texto que acontece lá atrás, na época da inauguração do Taj Mahal. Ele fala muito sobre os dias de hoje, assim, sobre o nosso comportamento, sabe, sobre as relações humanas. A situação que eles estão também... já cria essa tensão, né? Eles são dois sentinelas, eles ficam de costas para o Taj Mahal, eles não podem olhar para o Taj Mahal. Né? Durante a construção, as pessoas não olhavam, aquilo era encoberto, essa maravilha. E sabe aí... quando desculpa te cortar, mas quando a gente leu todo mundo junto, eu fiquei muito curioso para ver como o Rafa ia fazer, porque a gente está para trabalhar muito tempo junto, eu sou mega fã do trabalho dele, e essa peça é tão linda quando você lê, ela é tão mágica. E aí, por exemplo, a luz é quase um personagem da peça, a trilha sonora. E eu falei, cara, eu tenho certeza que o Rafa vai fazer essa magia, triplicar desse texto. E de fato, a peça é linda, embora eu não consiga ver tanto, né? Você falou, eu queria assistir a peça. Né? É bonita, viu, Gianecchini? Pode ir, né? Bonita, vai nessa. Vamos falar desses dois homens, porque aí a gente também consegue falar de alguns temas que estão aí nessa peça e que são importantes a gente falar hoje. Tem uma discussão... entre o poder e a arte, que eu acho maravilhosa. Tem muitas discussões. Vou colocar algumas aqui e vocês me colocam outras que o texto sugere, que vocês estudam e que isso atravessa o texto. Vamos nessa? Eu acho que tem essa relação de arte e poder aí muito fortemente, não tem? Tem. O texto, ele tem uma coisa assim, ele começa até de uma maneira mais engraçada e depois ele vai ficando mais trágico, vai te levando a pensar sobre a vida e sobre as suas escolhas, né? E a gente, durante todo o processo, a gente descobriu que, na verdade, apesar da gente falar sobre uma lenda e um acontecimento específico do Taj Mahal, que o texto não fala sobre isso. Que ele fala sobre as relações de amizade, sobre as suas escolhas, e essas relações que você pode levar para vários níveis, assim, né? Tanto, ele é um texto que também tem uma coisa política por trás, claro, sobre você obedecer às regras, obedecer o que a sociedade também cobra de você. Então, a relação familiar, né? Que os pais, os amigos, eles esperam da gente. Claro. E você não questionar isso. Então, tem um amigo que é o contestador, o que questiona, o que fala, a gente está fazendo certo, é isso mesmo, é esse o caminho, e outro que fala, é esse. E aí essa relação, essa dualidade é que vai quebrando, um vai quebrando o outro. Então eles vão se complementando e... Para mim, a coisa mais forte da peça é essa questão. A grande reflexão para mim é sobre a gente está seguindo como gado, fazendo aquilo que os nossos pais fizeram, os nossos avós, o que esperam da gente, o que querendo agradar, ou a gente está seguindo uma vontade da gente, de quem a gente é mesmo. A decisão sai desse desejo ou sai de um outro lugar? Por exemplo, meu personagem, ele é todo certinho, ele é o cara que faz tudo perfeito, mas ele está fazendo o que ele quer?
Ele está fazendo isso só para agradar os outros? E tem uma consequência. Claro. As nossas escolhas todas têm consequências, tem uma responsabilidade. E a consequência da peça, você vê, ele vai para um lugar, essa escolha que ele faz é um lugar de um sofrimento. Porque quando você não está fazendo o que sua alma quer, o que o seu propósito de vida, de alma quer, tem um preço e você vai sofrer. Eu vou puxar aqui para vocês, a entrada de vocês no mundo da arte, a sua entrada para o teatro, foi uma quebra? Foi esse jeito de dizer assim, o que eu quero para minha vida? O que é que eu quero atuar? Foi, sabe? total. Foi uma época que eu parei tudo na minha vida, eu morava fora, no exterior, né? Eu era modelo, achava legal a minha vida, mas estava faltando um monte de coisa, assim, eu olhar para coisas dentro de mim, principalmente para essa parte criativa. Eu não conseguia dar vazão para isso, né? No mundo da moda, eu não conseguia. E foi quando eu caí no teatro, e meu primeiro trabalho foi no Teatro Oficina, com o Zé Celso, eu entrei naquele teatro. Imagina isso. Nossa, imagina, eu entrei, primeiro que eu fiquei muito... como se eu estivesse entrando num templo, assim. Eu falei, eu quero, é um templo. E eu falei, eu quero isso pra mim, pro resto da vida. Me tocou, assim, da cabeça aos pés, da alma, né? Então... eu acho que é por isso que a peça toca a gente, porque aí você fica lembrando das suas escolhas e você fica se colocando no papel de um e de outro. E você, Primo? Qual foi a sua escolha? Pra onde você... Eu saí de casa muito cedo para fazer teatro também. Tive uma certa ruptura em casa, porque eu sou de uma família de médicos também, então eu queria fazer cinema também, fui pro Zé Celso. A gente não se cruzou, mas foi um pouco depois. Eu fiz os Sertões lá, fui pro Antunes. Então, também comecei a buscar o meu caminho, assim. Eu tinha um chamado, alguma coisa dentro de mim que estava me apontando para essa direção, assim. E é muito difícil também você ir contra um pouco o que as pessoas esperam de você, né? Na sua família. Claro. Porque a gente quer voltar para casa para ser abraçado, né? A gente tem uma coisa de... Você quer vencer na vida para chegar no seu bairro. O Almodóvar, acho que fala isso. Que você quer voltar para o seu bairro e ser amado. Então, a gente também tem essa coisa. E aí, com o tempo, você descobre que você tem que fazer você feliz primeiro, né? Tem uma coisa de um chamado interno, que a gente estava falando isso agora no camarim, assim, que isso a idade e a maturidade vai dando pra gente. O que nos satisfaz também é muito importante, né? A gente ouvir o que é mais importante pra gente, né? O seu personagem, Gianecchini, ele é dos dois, a gente tá falando, né? Um é mais contestador e o outro tá mais ligado às regras e tudo mais. O seu é o mais ligado às regras. Sim. E pra você foi um... desafio. Foi um desafio, então, né? A gente estava até comentando, quando o Rafa chamou a gente para fazer, a gente ficou pensando, né, qual fazer. E ele, de cara, você tinha como certo eu fazer esse, né? Mas ele me falou assim, cara, você iria pro sonhador, né? Eu faria o outro sonhador, acho que tá muito próximo de mim, o outro, né? O personagem que o Ricardo Tozzi faz. Mas ele falou assim, o grande desafio acho que é você fazer o oposto, esse cara durão, que eu acho que todo mundo tem um pouco desse mas você cara não que é segue assim. as regras. Mas eu sou muito mais o sonhador, que quer quebrar as regras, né? Quando você conhece o Jânio, você percebe, assim, os dois, eles são dois atores muito diferentes e que tem uma coisa que une esses dois atores mesmo, né? Quando eu li, eu falei, o Gianni, pra mim, tem que fazer esse personagem que é bem diferente dele, até para ser um desafio para ele, e o Tozzi, o outro personagem. Porque o Tozzi é um pouco mais de seguir as regras, talvez, e o Gianni é um pouco mais sonhador. E, ao mesmo tempo, durante o processo, teve um dia que o Gianni falou assim, nossa, que engraçado, né, essa escalação aqui, porque eu também tô me vendo muito. A gente também... Então, os dois começaram a se identificar um pouco com os personagens e foi rolando uma fusão, assim. E que eu acho que é o que dá a humanidade ali Claro, é a história. Na interpretação, essa história que mais pega a gente. Mas eu fiquei também muito sensibilizada, até porque a gente trabalha com arte, eu gosto muito, eu fiquei muito sensibilizada com essa história do... quem é dono da beleza? Quem pode? Quem tem esse direito, né? A ter um lugar e a ser o imperador dessa beleza, dessa arte? Para quem é a arte? Eu saí de lá pensando muita coisa, gente. Vocês vão lá e pensem, o que vocês vão pensar? Eu acho que tem uma coisa lá? também muito legal do texto, que um dia até foi num debate que levantaram, e que é uma coisa assim que o autor, ele fala de uma maneira metafórica, que é ali 20 mil homens foram impedidos de fazer uma outra beleza como o Taj Mahal, né? Então o imperador não queria, porque ele descobriu o poder desses 20 mil homens, então que é um pouco o poder do grupo, né? Se a gente descobrir o poder que a gente tem juntos, a gente pode construir um Taj Mahal. Então tem os poderosos que eles querem que a gente não tenha esse poder. Claro. Se a gente descobrir que o grupo, que a gente consegue transformar as coisas e construir uma grande beleza, né? Então muitas vezes eles querem evitar que a gente descubra isso. Então vamos atrás dela. Vamos atrás dela. Vamos atrás sempre. dela. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado. Boa temporada.
Tô pensando aqui, se eu quiser mudar minha vida radicalmente, eu vou pro Zé Celso, é isso, né? Começa por aí, acho que é bom. Dá uma chacoalhada, viu? Obrigada. Obrigado, amor. Cris.